Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e eu vou esclarecer uma dúvida sobre operação com matrizes. A operação de rotação com matrizes, ela é dada com a seguinte matriz. Então é cosseno de um determinado ângulo menos seno de um ângulo, seno do ângulo, cosseno do ângulo. Lembrando que seno e cosseno dentro da função, principalmente na programação, a gente utiliza esse ângulo em radianos. Então a gente multiplica isso por um x e um y. Dessa multiplicação a gente tem a seguinte expressão, né? Então a gente vai multiplicar esse com esse mais esse com esse. Então a gente vai ter no resultado aqui uma outra matriz, x', y'. Então eu vou calcular aqui esse x' e esse y' aqui do lado de fora. Então seria o cosseno vezes o x menos, na verdade aqui menos, né? Porque isso aqui é negativo, o seno vezes o y. O y' vai ser aqui o seno vezes o x e aqui mais. Então, mais aqui porque esse sinal aqui é positivo, né? Então, é esse vezes esse mais esse vezes esse. Aqui ficou menos porque isso é negativo. Então, aqui mais cosseno vezes y. Bom, então, pensando que eu tenho aqui aquele círculo onde eu coloco os ângulos, então, lembrando que cosseno é o eixo x e o seno é a projeção no eixo y, projeção aí do triângulo retângulo, né? Então, a gente pode falar que o ângulo de 0 grau projeta num círculo de uma unidade. Vou colocar aqui seno e cosseno. Então, 0 grau, eu tenho seno projetando aqui no ponto 0 e cosseno projetando. Deixa eu alterar aqui, deixa eu colocar o cosseno primeiro, que faz mais sentido. Cosseno, porque cosseno é x, e seno, que é em y. Então, com 0 grau, eu tenho que cosseno é a projeção em 1, porque isso aqui é 0 grau. Então, dá 1. E aqui em y, a projeção é no ponto 0. Se eu levanto isso aqui 90 graus, então eu tenho, imagina um vetor apontando para cima. Esse vetor apontando para cima, ele cobre toda essa área aqui do y. Então, 90 graus, eu tenho 1 em y, porque isso aqui é 1 de raio, e eu tenho aqui um único ponto em x, então, que é o ponto 0. Vou fazer mais um aqui, no caso, se o vetor estivesse apontando aqui um ângulo de 180 graus, então 180, então minha projeção aqui em x é menos 1, e minha projeção em y, de novo, passa a ser o ponto 0. Bom, e aí eu monto a tabelinha de seno e cosseno. E importante lembrar que isso aqui, ó, é exatamente um vetor unitário. Ó. Quando ele aponta para lá, ele aponta 1 em x e 0 em y. Quando ele aponta para cima, ele aponta 0 em x e 1 em y. Quando ele aponta para lá, ele aponta menos 1 em x, ele aponta para lá, né, para o eixo negativo, e 0 em y. Então, a gente pode entender esse ângulo também como um vetor unitário apontando numa certa direção. Bom, então e agora a operação, né? Digamos aqui que eu quero transformar um determinado ponto. Então, vou transformar o ponto 0, 0. Então, eu pego essa matriz de rotação, vou pegar aqui a matriz de rotação de 90 graus. O que eu faço? Eu vou substituir nessa matriz o valor de seno e cosseno. Então, cosseno de 90 graus é 0. O menos seno de 90 graus é menos 1. O seno vai ser 1 e o cosseno, de novo, 0.
Se eu estou multiplicando o ponto 0, 0, então eu estou multiplicando aqui 0, 0, então 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, então quer dizer que isso aqui vai dar o meu x', 0. Então, depois de transformado, esse valor continua 0. 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 0 dá 0, então dá 0 de novo, não alterou nada. Na prática, se eu tenho aqui um determinado ponto que está nessa posição, na posição 0, 0. Se eu girar ele 90 graus, ele continua na posição 0, 0. Então não faz diferença. Agora deixa eu pegar um outro ponto que está em outra posição. De novo, a matriz de transformação é exatamente a mesma, porque eu estou querendo rodar o objeto inteiro 90 graus. Então agora eu vou pegar o ponto 2 e 4. Bom, então vai ficar 0 vezes 2 dá 0, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Vou fazer isso agora com o de baixo. 1 vezes 2 dá 2, 0 vezes 4 dá 0. Então, ficou o 2. Bom, repara que agora o ponto que seria 2 em x e 4 em y, 1, 2, 3, 4, então o ponto que seria aqui, ao rodar ele 90 graus, então, rodando 90 graus, ele vai para o lado de lá. Então, ele vai ficar com menos 4, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ficar aqui em x e vai ficar com 2 em y. Então, ele vai ficar aqui. Então, aqui ele rotacionando 90 graus, ele vai vir parar nessa posição. Tá? Ficou meio desproporcional aqui, mas deixa eu tentar desenhar de novo. Seria aqui, 3, 4. Então, um ponto que estava aqui, imagina um quadrado aqui. Quando eu rotacionar ele, ele vai vir para cá, no ponto menos 4 e 2. Então, justamente porque ele virou 90 graus. Bom, então a ideia matemática por trás da coisa é essa. Então, eu vou pegar essa equação e vou implementar ela lá na Unity. Então, vou criar uma classezinha aqui. Vamos chamar de Matrix Test. Eu vou criar um ponto que eu quero transformar. Então, vou fazer 2D mesmo. Tá? Essa explicação é 2D, mas funciona com 3D também, só que as matrizes elas teriam variações para cada dimensão. Tá? Essa matriz que eu expliquei seria a rotação no eixo Z. Né? Teria que transformar ela numa matriz, em vez de ser 2x2, numa matriz 3x3 para rodar um ponto tridimensional. Só que normalmente a gente usa a matriz 4x4, né? Que a gente chama de escala homogênea. Vou mostrar ela aqui também como exemplo. Bom, eu vou fazer o seguinte, que se eu apertar uma tecla, input.getKeyDAO, eu vou rodar esse ponto e imprimir o resultado na tela. Se eu apertar a tecla Space, ele roda esse ponto e imprime ele na tela. Bom, vou fazer a matriz de cálculo aqui, né? Eu vou retornar um vector 2, matriz. Eu vou passar para ela um vetor 2, um ponto, e um valor, que vai ser o ângulo. Bom, esse ângulo, eu vou, por comodidade, eu vou escrever em graus, porque é mais fácil da gente entender em graus. Mas eu preciso converter ele para radianos. E para fazer essa conversão, eu vou usar de graus
para radiano. A unit tem uma constante para fazer essa multiplicação. Essa constante é exatamente, né, multiplicar por π e dividir por 180, né, ou 2π e 360, como queiram, né, que é um valor fixo, que é justamente esse número aqui. Então a gente só multiplicar por ele resolve o nosso problema e faz a conversão aí de radiano, de grau para radiano. Bom, agora eu estou querendo o ponto, que é a resposta. Vou criar um novo vetor 2 aqui para guardar essa resposta. E eu vou usar exatamente aquela fórmula que a gente calculou, que é essa aqui, que x é cosseno de x menos seno y, e o y é seno x mais cosseno y. Então, vamos lá. Vou falar que o Rx, que é a resposta do x, vai ser o cosseno do ângulo vezes o p.x mais, só que é menos, né? ff.seno do ângulo vezes p.y. O y é a mesma coisa, somente trocando aqui para seno, aqui para mais e aqui para cosseno. E agora eu vou retornar esse vetor R como resposta. Então agora, vamos lá, debug.log, eu quero que ele imprima, vou até criar o vetor aqui para ficar mais fácil de entender, um vector 2, um P2, que vai ser a matriz de transformação de P1 e o ângulo. Bom, e agora eu pego o P2 e transformo em string para eu conseguir ver no debug.log lá. Prontinho. Agora a gente já pode testar. Vou colocar um objeto vazio aqui, que eu não tenho interface nenhuma para trabalhar. Vou jogar meu script para cá. E bom, agora eu posso definir o ponto e o ângulo. Então, no nosso caso, um ângulo de 90 graus. Se eu ponho para rodar, quando eu aperto espaço, bom, então, como eu disse, multiplicar por zero dá zero mesmo, então o resultado é zero. Mas já aquele ponto que era 2 e 4, né, visivelmente ele vai ficar menos 4, vai virar para lá, né, e 2. Então ele vai inverter esses dois pontos. Vou apertar aqui espaço e, de fato, olha lá, menos 4 e 2. Deixa eu pegar outro ponto qualquer aqui. Vou pegar 4 e 0. Apertar espaço e vai ficar 0 e 4. Então, se a gente pegar aqui, o que seria o 0 e 4 rotacionado? Então, seria o ponto 0 e o ponto 4. Rotacionando, ele vai ficar isso, 0 e 4, ele vai ficar menos 4 em x e 0 em y. Então, aqui o contrário, né? É 0 e 4. Então, rotacionando, menos 4 e 0. Bom, então, isso é a transformação com matrizes para 2D. Então, agora eu vou dar um exemplo prático dentro da Unity. Como que você poderia precisar de uma matriz, uma transformação com matrizes aqui. Então, vou colocar aqui exemplo, matriz. Normalmente, a gente consegue copiar a rotação de um objeto para outro. Eu coloco lá rotation de um objeto, recebe o rotation do outro objeto, sem problemas. Agora, e se eu quisesse aplicar a rotação de um objeto em outro objeto, mas não nos vértices, mas talvez na escala? Então, eu vou colocar aqui um transforme para ter dois objetos de referência, um objeto 1 e um objeto 2. Então, eu quero copiar esse objeto 1 e vou aplicar uma rotação e ele vai aplicar nesse objeto 2, mas não a rotação mesmo. Eu quero que rotaciona somente a escala. Então, vamos supor que esse objeto 1 ele tem 2 de tamanho em x,
e esse tem 1 em x. Aliás, vamos pegar 2 e 2. Então, se eu rotacionar esse objeto 90 graus, essa rotação de x vai virar y, e aí vai passar para esse objeto de cá. Vamos ver na prática que fica mais claro. Então, para isso, eu vou fazer aqui, pegar uma matriz, e como eu disse, a rotação 3D é feita com a matriz 4x4, e eu vou criar uma matriz 4x4 de rotação. Então, ele vai pegar aquele seno menos cosseno, né? Cosseno menos seno, seno, cosseno, né? E isso varia de acordo com o eixo que eu estou rotacionando. Essa matriz de rotação é simplesmente para eixo Z. Ele vai calcular isso automaticamente baseado num quaternio. Então, não é nenhum ângulo que eu passo aqui, eu passo o quaternio de um objeto. Eu vou colocar um terceiro objeto aqui, public transform hot, que ele vai me falar qual objeto que está rotacionando, só para eu poder pegar a rotação desse objeto aqui. Vou colocar aqui ponto rotation, que essa informação aqui é um quaternio. Então, em vez de ser um ângulo, é essa rotação com um vetor de 4 dimensões. Depois vocês vão aprender um pouco mais sobre quaternio, tá? Então não se preocupem com isso agora. Tem uma lógica bem complexa por trás. E complexa mesmo, que utiliza até números complexos. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar na escala do objeto 1 essa matriz de transformação multiplicando cada vértice, né, cada vector aqui do objeto 2 ponto local scale. Então, eu vou pegar a escala de um, multiplicar pela matriz de rotação e aplicar na escala do outro. Então, vamos ver o que isso vai dar. Então, eu tenho agora um cubo 1 aqui. Vou colocar ele aqui. Vou fazer uma escala de x aqui de 3. Esse aqui vai ser o meu objeto 1. Copiar e colar. Agora eu tenho um objeto 2. E eu vou colocar um objeto de referência, que é o que eu vou fazer, aplicar rotação nele, né? Na verdade, onde eu vou copiar a rotação. Então, esse cara aqui vai ser o tal do rotacionar. Bom, então eu vou colocar esse código no objeto vazio, só para a gente poder calcular. Então, fazer referência aqui para o objeto 1, fazer referência para o objeto 2, fazer referência para o objeto que rotaciona. Vou colocar o que rotaciona aqui. Bom, então, rotacionando agora, aplicando isso na Unity. Então, o que vai acontecer? Se eu rotacionar esse objeto 90 graus, olha o que acontece. Parece que o objeto, né, esse aqui é o objeto 2, o objeto 2, ele está copiando a rotação do objeto, só que não. Deixa eu rotacionar aqui em outro eixo. Desfazer, peraí. É o objeto 1, né? Deixa eu trocar aqui. Eu quero que o objeto 2 pegue o objeto 1. Melhor assim. Bom, então, rotacionando aqui, vou colocar aqui 90 graus para ficar certinho. Olha, então, esse é um objeto que tem 3 de tamanho em x. Esse objeto está rotacionado, ele tem 3 de tamanho em x, mais 90 graus de rotação. E esse objeto parece que ele é igual a esse aqui, né? Mas não, olha só o que acontece. Ele rotacionou nada. Ele, na verdade, está mudando a escala dos vértices dele na escala. Então, aqui tem um problema de arredondamento, né? Mas seria 1, 1 e menos 3.
Então quer dizer que esse eixo aqui que estava em x acabou se transformando aqui para z negativo. Então, e ele vai se transformando ao meio do caminho, ó, ele fazendo uma transição entre uma escala e outra, né? Repara que ele não está rotacionando, ele está escalando para caber nesse objeto aqui dentro. Então, é outra ideia, né? Então, por isso, se eu tivesse só rotacionando o objeto, eu poderia simplesmente copiar a rotação, né? Só para mostrar aqui que isso pode ser útil em outras situações. Tá? No caso, se eu quiser mudar o tamanho de um colisor de acordo com a rotação do objeto, seria um caso, né? Então é isso. Então espero que tenha esclarecido aqui o sistema de transformação, né? Matrizes são muito utilizados também para efeitos especiais, então dentro do shader a multiplicação com matrizes faz rotação de textura para poder fazer animações e outras coisas, né? Então mais tarde vocês vão ver isso também. Então muito obrigado, até a próxima, valeu!